As verdades mais básicas de nossa fé tornaram-se vítimas dessa teologia egocêntrica. Muitos evangelistas modernos reduziram a mensagem do Evangelho a uma simples fórmula por meio da qual as pessoas podem viver uma vida feliz e mais completa. O pecado agora é definido levando-se em conta o modo de como ele afeta o homem e não como ele desonra a Deus. A salvação é sempre apresentada como um meio para se receber o que Cristo oferece sem se obedecer ao que ele ordena. A ênfase é mudada da glória de Deus para o benefício do homem. O evangelho que ensina perseverança deu lugar a um tipo de hedonismo religioso. A teologia contemporânea sugere que Jesus é o passaporte para se evitar todos os pesares e experimentar todos os prazeres da vida. Assim, o pragmatismo sucumbiu à noção humanista de que o homem existe para sua própria satisfação. O humanismo ensina que, para as pessoas serem felizes, elas devem ter todas as suas necessidades e desejos satisfeitos. Para acomodar-se a esse conceito, o pragmatismo foge uma mensagem evangélica que soa como uma garantia de desejos realizados em vez de uma chamada ao arrependimento, ao perdão e à reconciliação com Deus. Muitos que se dizem cristãos abandonaram o evangelho totalmente e, em vez de pregarem o evangelho, estão convidando as pessoas a buscarem autoestima, influência política, igualdade social, segurança, prosperidade, saúde, riqueza, felicidade ou quaisquer outros tipos de aspirações que alimentam o ego. Raramente o Evangelho é apresentado com firmeza e, por isso mesmo, os pecadores impenitentes poucas vezes o rejeitam. Walter Chantre abordou corretamente o problema em seu livro O Evangelho de Hoje, Autêntico ou Sintético? Muitas das pregações modernas estão anêmicas, pois aquilo que é essencial a respeito da natureza de Deus está ausente delas. Os evangelistas centralizam sua mensagem no homem. Eles dizem que o homem pecou e perdeu uma grande bênção, e se deseja recuperar esta perda imensa, ele deve agir dessa ou daquela maneira. Mas o Evangelho de Cristo é bem diferente. Começa com Deus e sua glória. Proclama aos homens que estes ofenderam a Deus Santo, que de maneira nenhuma deixará de punir os pecados dos homens. Relembra aos pecadores que a única esperança de salvação é encontrada na graça e no poder deste mesmo Deus. O Evangelho de Cristo leva os homens a suplicar o perdão daquele que é Deus Santo. Existe uma grande diferença entre essas duas mensagens. Uma delas busca estabelecer uma trilha que conduz o homem ao céu, ignorando o Senhor da glória. A outra procura magnificar o Deus de toda graça na salvação de homens. O evangelismo que focaliza apenas a promessa de necessidades satisfeitas é uma total corrupção da mensagem bíblica. Em suma acurada biografia do falecido D. Martin Lloyd-Jones, Ian Murray observou com exatidão. Um evangelista precisa ter cuidado para não apelar simplesmente aos interesses pessoais do ouvinte e assim induzi-lo a tomar uma decisão. Tal decisão não será para a salvação, mas deixará a pessoa no seu estado de incredulidade. Quando o Evangelho é apresentado com ênfase em sua capacidade para satisfazer a carência humana por felicidade e por outras bênçãos, deixando de mostrar que o incorreto relacionamento do homem com Deus é a pior das situações, poderá obter considerável sucesso, mas tal sucesso será temporário. Pensar na salvação como uma obra cujo objetivo primário não é aproximarmos-nos de Deus, e sim o conceder-nos bênçãos, não requer verdadeira convicção de pecado para ser aceita. Martin Lloyd Jr. não se surpreendia ao ver que tal evangelismo era realizado com frivolidade e leviandade e que, como resultado, acrescentava às igrejas os não regenerados e os negligentes. O verdadeiro convertido sempre quer libertação tanto do poder como da culpa do pecado. O costume de apresentar o Evangelho como um instrumento para satisfazer as necessidades das pessoas tem corrompido o verdadeiro Evangelho e distorcido a doutrina da santificação.
Muitos cristãos acham que não podem ser úteis para o Senhor até que alcancem realização pessoal e todos os seus problemas sejam resolvidos. Eles veem a santificação como o processo pelo qual isso ocorre. Em seu livro Necessidade, a Nova Religião, Tony Walter comenta: tornou-se moda seguir o ponto de vista de alguns psicólogos, os quais afirmam que o eu é um feixe de necessidades e o que crescimento pessoal se realiza quando satisfazemos progressivamente estas necessidades. Muitos cristãos seguem tais crenças. Uma evidência do quase total sucesso desta nova moralidade é que a Igreja cristã, tradicionalmente dedicada a mortificar os desejos da carne e a crucificar as necessidades do eu, em busca da semelhança a Cristo, ansiosamente adotou para si a linguagem das necessidades. Agora se ouve que Jesus vai atender a cada uma de suas necessidades, como se ele fosse uma espécie de psiquiatra ou detergente divino, cujo propósito fosse simplesmente o de nos servir. Não é difícil achar evidência desse tipo de pensamento na Igreja. Alguns ministérios contemporâneos admitem categoricamente que atender às necessidades das pessoas é o seu objetivo principal. Mas isso é diametralmente oposto ao ensino das Escrituras. O objetivo da santificação é o conformar-se à imagem de Cristo, Romanos 8:29, não a autossatisfação. A verdadeira santificação não é uma questão de avaliar a si mesmo e satisfazer as necessidades percebidas. É uma questão de conhecer a Cristo profundamente. Quanto mais você contempla a si mesmo, mais distraído ficará quanto ao caminho apropriado para a santificação. Quanto mais você conhece a Cristo e tem comunhão com Ele, mais o Espírito o tornará semelhante a Ele. Quanto mais você é semelhante a Cristo, melhor entenderá a absoluta suficiência dele para todas as dificuldades da vida. Esse é o único caminho para se conhecer a verdadeira satisfação. O pragmatismo também tem produzido apatia quanto à oração. Isso acontece porque o principal motivador da oração é o senso de dependência de Deus. Por exemplo, ver Tiago 4, 14 e 15. O pragmatismo, contudo, gera um falso senso de independência e autossuficiência. É difícil forçar a si mesmo a orar se você acha que tem uma solução humana para cada problema e um recurso natural para cada necessidade. Os problemas surgem em nossa sociedade porque a maioria de nós tem mais bens materiais do que necessita e desenvolve meios para lidar com quaisquer outras necessidades que possam surgir. Há programas cristãos para pessoas que querem melhorar sua aparência, sua forma física, sua autoestima, seus investimentos ou qualquer outra coisa que possa estar em deficiência, cristãos que querem deficiência. Cristãos que querem possuir tudo aqui e agora podem, com avidez, buscar a boa vida e se sentirem bem com isso. Assim, muitos cristãos contemporâneos estão absortos numa busca desesperada por satisfação instantânea, obcecados pelo conforto terreno e agrilhoados a este mundo presente. Eu me lembro de uma época em que a esperança futura era enfatizada e as pessoas queriam ouvir mensagens sobre o céu, profecia ou escatologia. Esses tópicos não são populares hoje, pois nossa mente está posta no presente e não no futuro. Os crentes de Tessalônica desejavam o retorno de Cristo e as glórias do céu. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Muitos de nós, porém, ao contrário deles, nos acomodamos confortavelmente a esta vida. Quando morre um crente, alguns cristãos entram em desespero e depressão, como se a pessoa tivesse ido para um lugar pior, ou como se Deus tivesse tomado de nós alguém que tanto necessitávamos em nossa companhia. Devemos antes nos alegrar na certeza de que nosso amado está na presença do Senhor, momentaneamente separado de nós, mas destinado a um feliz encontro na glória eterna. As futuras glórias celestiais foram ofuscadas pelo frágil e momentâneo brilho das coisas terrenas. Muitos cristãos se afundaram no conforto da saúde, da riqueza e da prosperidade, das quais apenas a morte ou o arrebatamento da igreja ousariam removê-los.
e mesmo estes seriam intrusos mal recebidos por alguns. Poucas pessoas anseiam o céu. Talvez o erro fatal do pragmatismo é que ele deixa de considerar corretamente a depravação humana. O homem é uma criatura caída. Sua depravação é tão profunda e penetrante que ele nada pode fazer por si mesmo quanto às coisas espirituais. Romanos 3, 10 e 11. Portanto, o uso de meios humanos para realizar objetivos espirituais inevitavelmente fracassará. Esta é precisamente a razão pela qual Deus exige que os cristãos se submetam ao seu governo soberano, aprendam os princípios da vida espiritual revelados na palavra e se apropriem dos abundantes recursos espirituais que ele torna disponíveis em Cristo. Colossenses 1, 9 e 15. Esses recursos, totalmente à parte da engenhosidade humana, são suficientes para cumprir os propósitos pretendidos por Deus.